Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver paz, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então vamos nesses instantes elevando os nossos pensamentos, mentalizando a figura meiga e amiga do nosso Mestre Jesus. Vamos agradecendo pela oportunidade bendita deste trabalho desta noite, rogando a Jesus, nosso irmão maior, que nos fortaleça em nossas dificuldades, que nos ampare, Senhor, fortalecendo nosso coração ainda que vacila, que tem medos, inseguranças, mas que Tu sabes, Pai, que estamos a cada dia caminhando um pouquinho para viver os Teus exemplos de amor e de bondade. Vamos também mentalizando nossa Mãe Maria, a mãe de todas as dores, a mãe que tudo vê, a mãe que não desampara nenhum filho que aqui está na terra e que sabe o que se passa em cada coração. Mãe querida, nós te pedimos, abençoe o nosso esforço no bem, abençoe a nossa boa vontade e nos ajude a ter paciência conosco e a saber que estamos rumo à perfeição, seres imperfeitos que ainda somos, mas
estamos tentando. Abençoa nosso esforço, ó Mãe querida. E por fim, nós vamos pedindo, Pai, querido Deus, pela nossa irmã Edna Branco, que fará a palestra desta noite, que ela receba um abraço carinhoso da espiritualidade e que possamos nos fortalecer com suas palavras de ânimo e com muito amor nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, dando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz soando em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre tenho o prazer, né, de apresentar não uma convidada, mas uma companheira, né, que é a nossa companheira de trabalho, que vai fazer a palestra hoje pra gente, que é a dona Edna. Uma salva de palmas para a dona Edna. E ela falou assim: olha, hoje eu vou falar bastante para mim, né, mas eu falei, eu vou ficar aqui do lado, prestar atenção, que com certeza a palestra vai ser muito importante para todos nós, né, dona Edna? Então vamos dobrar com a dona Edna para ela fazer uma palestra. Com certeza vai nos ilustrar e nos enriquecer muito. Boa noite, que esse boa noite está muito baixinho. Boa noite. Boa noite ao pessoal da internet também, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Mas não é aquele sonho que a gente deita, dorme e sonha. São os nossos sonhos, os sonhos da nossa vida, as nossas realizações. Então a gente começa falando assim: todos nós sabemos que nós somos seres humanos em evolução, não é? Então nós sabemos
que nós somos imperfeitos. Nós ainda temos muita coisa que nos melhorarmos. Mas nós sabemos também que nós somos seres únicos, não é isso? Nós não temos duplicata. Por mais que o nosso filho pareça conosco, a digital dele é uma e a nossa é outra. Ele tem as nossas características, mas ele não é igual a nós. Então, nós somos seres com capacidade de realizações. Nós somos seres que temos vontade, que acertamos e que erramos, não é isso? Mas nós nos alimentamos, ainda infelizmente, do medo. Do medo e da insegurança. Porque o medo, ele nos deixa inseguros. E a insegurança nos traz o medo. E o medo, a insegurança, muitas vezes nos priva de algumas coisas. Nós precisamos ter medo para que a gente não se arrisque demais, para que a gente não coloque as nossas vidas em perigos. Né? Que a gente vê muita coisa por aí. Às vezes a pessoa fala, não, mas esse brinquedo é muito seguro, aquele outro é seguro, e a gente ouve falar que o elástico arrebentou, a cadeira não fechou, e a pessoa vem a desencarnar. Então, a gente precisa fazer uma avaliação de perguntar para nós mesmos aonde nós colocamos a nossa coragem. O que nós estamos fazendo com essa coragem? E a gente percebe que a gente tem uma sociedade e a gente deve satisfações a essa sociedade, não é? Porque desde pequenininho, alguns anos atrás, a gente começava a entender a sociedade quando a gente ia para a escola. Na minha época, quase não tinha, e quando tinha, era quando a gente fazia 5 anos para frente que a gente ia para a escolinha. Hoje em dia não, hoje em dia se vai para a escola muito mais cedo. E a escola é a primeira célula da sociedade. É na escola que a gente vai aprender a conviver. Só que a gente esquece que nós, até para chegarmos aqui no planeta, a gente precisa de coragem. Por quê? Porque quando a gente já está aqui e desencarna, para desencarnar a gente não precisa ter coragem, porque quando chega a nossa hora, a gente vai embora. Então a gente precisa ter coragem quando a gente está lá no plano espiritual e é chamado para reencarnar. Então a gente sabe por tudo que a gente vai passar, e muitas vezes a gente não quer vir, porque a gente tem medo de vou passar tudo de novo que eu já passei. Então aí, nesse momento é que a gente recebe a coragem, porque a gente precisa ter a coragem de deixar o plano espiritual e voltar para o planeta. Aí a gente vem. E dependendo da situação dos nossos pais, a gente tem que ir para a escola muito cedo. Meus netos, por exemplo, eu tenho 3 netos. 2 deles moravam longe de mim. Então, quando a mãe terminou a licença maternidade, eles tinham 4 meses, eles já foram para a escolinha. Um faz 17 anos agora em novembro, e o outro faz 10 em março do ano que vem. Então, eles já estavam com 4 meses se integrando na sociedade terrena. Aí a gente vai percebendo que a sociedade vai exigindo da gente algumas coisas. E nós vamos comprando as ideias que a sociedade vai nos jogando. E essas ideias
quando a gente senta e começa a analisar essas ideias, às vezes a gente percebe que ela exige demais de nós. Mas nós precisamos mostrar que somos capazes, não é isso? Então, um dia desses, lendo um artigo de um médico psiquiatra, ele falou assim que a gente tem 4 tipos de loucura. Então, a primeira loucura que nós temos é que nós temos que ter sempre sucesso. E a gente tem sucesso sempre. A segunda loucura é que a gente tem que estar feliz o tempo todo. Somos felizes o tempo todo? A terceira loucura é a loucura do consumismo. Nós temos que comprar, 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 comprar. E a quarta loucura, nós temos que estar certo o tempo todo. E a gente está. Na maioria das vezes não estamos. Então, é justamente nisso em que a gente começa errando, né? Porque primeiro a gente sabe que nós não podemos fazer, temos em nós arraigado essas 4 loucuras. Porque, como já disse lá atrás, nós somos seres únicos e seres capazes. Então, nós criamos. E dentro dessa criação nossa, algumas vezes acertamos e outras vezes erramos. Né? Mas nós não podemos esquecer que dentro desses erros existe o aprendizado. Porque, na maioria das vezes, acho que 99%, a gente aprende errando, né? Hoje eu faço errado, amanhã eu faço mais ou menos, depois eu faço um pouquinho melhor e depois eu acabo acertando. Aí a gente não faz mais o errado. Algumas vezes até faz. Mas aí eu já sei, já tenho o discernimento do que é certo e do que é errado. Então, por que a gente erra? Né? Em algumas coisas que a gente tem certeza absoluta que vai dar certo e a gente erra. Porque se a gente só acertar, algumas imperfeições que ainda a gente tem, elas vão se exacerbar em nós. Por exemplo, se eu só acertar, aonde que vai parar o meu orgulho e a minha vaidade? Como é que eu vou poder exercer a minha humildade se eu só acerto? Só acerto, não erro nunca. Né? Então, se eu só acertar, eu vou ter o tempo todo os holofotes virados para mim. E eu vou passar a exercer os meus defeitos. Porque eu vou ser uma pessoa arrogante, uma pessoa que olha o outro de cima. Então, nós não temos a necessidade de termos os holofotes virados para nós o tempo todo. Os holofotes precisam virar para todos. Eles precisam fazer brilhar todos os seres. Então, alguém falou que nós temos que estar bem o tempo todo. E isso não é verdade. A gente não está bem o tempo todo. Então, a gente não sorri o tempo todo. A gente não é feliz o tempo todo. E a gente aprendeu que este planeta não é um planeta de felicidade, não é? A felicidade não é deste mundo. Nós vivemos de momentos felizes, mas felicidade plena nós não temos, nós não conhecemos.
Então, Deus, Ele é tão maravilhoso conosco, que Ele, sabendo que esse mundo não é um mundo de felicidade, Ele nos deu alguns privilégios. Vou falar assim, privilégio. Mas, na verdade, Ele nos deu alguns momentos felizes. Então, nós vamos ver assim, ó, na primeira loucura nossa, é a loucura do sucesso. Nós precisamos ter sucesso o tempo todo. É claro que tudo que a gente vai fazer, a gente almeja o sucesso. Eu quero conseguir, eu quero realizar. Então, a gente briga para conseguir esse sucesso. Mas muitas vezes a gente não consegue. Na segunda loucura, nós falamos dela agora mesmo. Eu tenho que ser feliz o tempo todo, e eu não sou feliz o tempo todo. Porque também já falamos que a felicidade não é deste mundo. Agora, a terceira loucura, que é do consumismo, a gente se atira nela de cabeça, não é, pessoal? A gente quer ter a roupa, a calça da moda, a camiseta da moda, o sapato de marca, a televisão, não sei o quê, a geladeira, não sei o que lá. E a gente vai comprando, vai comprando, vai comprando. E esse consumismo desvairado vai tirando a gente do centro. Porque a minha vizinha comprou um sapato assim, eu tenho que comprar um sapato assado. A minha vizinha se veste muito bem e eu preciso me mostrar muito bem. A casa da minha amiga é espetacular. Então, eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso para mim é ser um pouco melhor que a da minha amiga. O carro, a minha amiga toca o carro todo ano. Eu vou me matar, me encher de dívida e eu vou tocar o meu carro todo ano. E com isso a gente vai se afundando. Com isso a gente vai entrando num emaranhado que quando a gente percebe, a gente não consegue sair dele. A gente está enroscada até o fio de cabelo, devendo para tudo e para todos, e a gente fica sem saída, sem saber o que fazer. E a quarta loucura é estar certo em tudo. E a gente não está certo em tudo. Porque o que é certo e errado? Existe o certo e o errado? O meu certo não é o certo da maioria das pessoas. E o errado da maioria das pessoas não é o meu certo. O meu certo é aquilo que me convém. Aquilo que eu acho que está certo para mim. Mas muitas vezes aquilo que está certo para mim incomoda o outro, porque o outro não concorda comigo. Ele não faz a mesma leitura que eu faço sobre aquilo que eu estou achando certo. Então, para ele, passa a ser errado. Então, não existe o certo e o errado. Né? Se ele não existe, por que é que nós continuamos batendo na tecla de que existe o certo e o errado? Se a gente for analisar os ensinamentos de Deus, Deus só criou coisas certas, não é? E o errado, quem criou? Nós, né? Então, aquilo que nós criamos é mutável. E aquilo que Deus criou é imutável. Porque muda o ano, muda o mês, muda o dia, muda o século. Mas o que Deus criou não muda. Mas o que nós criamos está em constante mudanças. Que bom que seja assim, porque se nós criamos errado, precisamos ir errando, mudando para chegar até o acerto. Né? E a gente está esquecendo de sonhar. A gente deita, dorme, e em vez da gente sonhar, a gente tem pesadelo.
porque está devendo demais, porque não conseguiu trocar o carro, porque brigou com o marido, porque o marido perdeu o emprego, porque brigou com o filho, porque o filho foi reprovado na faculdade. Então, em vez de sonhar, a gente tem pesadelos. Mas e os nossos sonhos? Sonhos, realizações. O que eu estou fazendo por esses sonhos? Será que estou fazendo alguma coisa? Quando eu idealizo na minha vida alguma coisa, que meios eu estou usando para realizar esses sonhos? Porque todos nós temos sonhos, não temos? Cada um tem o seu. Mas a maioria de nós, quando encontra o primeiro obstáculo na realização desse sonho, a gente começa a deixar ele para lá. A gente começa a tirar o valor que ele tem na nossa vida. E aí, esse sonho vai morrendo, vai se distanciando de nós, e ele desaparece, ele morre. E cada vez que nós matamos um sonho, nós morremos um pouquinho junto com ele. Porque se o ser humano não tiver sonhos, como é que ele vai sobreviver? Aí, eu me lembrei de uma historinha que provavelmente algum de vocês conhecem. A historinha é assim. Existia uma floresta muito grande e tinha uma pintacilgo que tinha os filhotinhos. E ela viajava, ela saía do ninho todos os dias, percorria a floresta, recolhia o alimento e à tardezinha ela vinha e alimentava os filhotes. Ela fazia isso todo dia, como nós mães fazemos com os nossos filhos enquanto pequenos. E um dia ela saiu, quando ela voltou, os filhotes não estavam mais no ninho. Então conta a história que nunca a floresta ouviu um lamento tão profundo quanto daquela pintacilgo. Ela se desesperou e começou a procurar os filhotes, passou dias e dias procurando, mas ela não encontrou os filhotes. Aí um dia, muito triste, passou por ela uma ave e falou assim: eu acho que os seus filhotes estão presos na fazenda do doutor fulano de tal. Ela ficou desesperada e voou lá para a fazenda. E chegando na fazenda, realmente os filhotes dela estavam lá, presos numa gaiola. Ao ver os filhotes presos na gaiola, ela se desesperou. E ela tentou, do jeito que ela pôde, tirá-los daquela gaiola. Mas ela não conseguiu. Ela não tinha como abrir aquela porta da gaiola e soltar os filhotes. E ela chorou muito ali na gaiola, e cantou, e balançou a gaiola, e nada aconteceu. Desesperada, ela voou em direção à mata, e no dia seguinte ela voltou. E ela voltou com algumas ervas. Ela chegou na gaiola e alimentou filhote por filhote com aquelas ervas. E aquelas ervas eram era veneno. Então todos os filhotes morreram. E ela foi embora. E nós fazemos o mesmo com os nossos sonhos. Quando nós descobrimos que o nosso sonho
é difícil de realizar, nós pegamos e comemos uma ervinha daquela. E vamos morrendo aos pouquinhos. E vamos deixando de realizar os nossos sonhos. E ao longo da nossa caminhada, quantos sonhos, eu pergunto para cada um de vocês, inclusive para mim, nós deixamos do lado porque havia um empecilho de poder realizá-lo? Será que nós fizemos tudo o que devíamos, o que podíamos, para realizar esse sonho? Ou será que ficamos com medo de correr o risco de nos atirarmos de cabeça nesse sonho e custasse o que custasse realizar esse sonho? E assim, de sonho em sonho que a gente vai deixando do lado, a nossa vida vai passando e os nossos sonhos vão morrendo. E a gente vê muito por aí pessoas de idade quase que cadavéricos, eles não têm vida. Tudo que você falar para eles, eles falam: já fiz e não deu certo, já tentei e não deu certo, não consigo. Ó, como eu sou infeliz, nada para mim dá certo. Para o outro tudo dá certo, para mim nada dá certo. Aí, eu tenho certeza que todos nós que ouvimos essa historinha, não era esse o final que a gente queria ouvir, era. Todos nós gostaríamos de ouvir que ela fez alguma coisa, ficou ali na gaiola o tempo todo, chamou a atenção do fazendeiro, o fazendeiro se penalizou e abriu a porta e os bichinhos voaram junto com ela. Mas não é isso que aconteceu, eles morreram e ela se foi. Então, diante disso, eu vou falar um pouquinho de Deus, né? Todo mundo aqui já leu ou ouviu falar na parábola dos talentos, não ouviu? Então, a parábola dos talentos, o Senhor foi viajar e chamou 3 servos, e para um deu 3 dinheiros, para o outro deu 2 e para o outro deu 1. E falou: guarde até eu voltar. E o primeiro foi ao banco e aplicou. O segundo comprou terras, não sei o quê, também aplicou de alguma forma o dinheiro. E o que recebeu 1 talento, enterrou esse talento com medo de ser roubado. Então é isso que nós fazemos com o talento que Deus deu para a gente enterra ele. Nós somos 7 bilhões de seres humanos encarnados neste planeta. E provavelmente 80% desses seres humanos enterraram os seus talentos. Por medo, por covardia, por achar que não ia dar certo, por achar que não tinham capacidade de realizações, por medo. Mas Deus, Ele é um ser supremo e maravilhoso. Kardec, quando perguntou aos espíritos por Deus, ele não falou assim: quem é Deus? Não foi essa pergunta que ele fez. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Ele perguntou assim: o que é Deus? E o Espírito da Verdade respondeu para ele assim: inteligência suprema de todo o universo.
nós nos esquecemos que nós somos partículas dessa inteligência. Partículas porque ainda não exercitamos essa inteligência. Dizem os cientistas que nós usamos mais ou menos 8, 10% do nosso cérebro. Os outros 90% está parado. Vai alimentar os vermes quando desencarnarmos. E não é isso que Deus espera da gente. Se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, se somos partículas dele, temos a obrigação de desenvolver pelo menos mais 40% do nosso cérebro para fazermos alguma coisa por nós e pelo planeta. E nós estamos deixando essa oportunidade passar. Então, como Deus é maravilhoso, e como Ele sabia que a gente ia enterrar os nossos talentos, Ele fez o seguinte, Ele falou assim, eu vou dar alguns talentos a mais para essas criaturas, para ver se eu consigo salvá-los de alguma forma. Então, o primeiro talento que Ele nos deu foi o sonho. Para que a gente sonhe e lute para realizar esses sonhos, seja ele qual for. Somos capazes de realizações. Se somos capazes de curar o câncer quando ele se instala em nós, somos capazes de qualquer coisa. Mas precisamos querer e lutar para que isso aconteça. Não é segurar o sonho na nossa mão e perceber que ele vai escorrendo entre os nossos dedos e nós não fazemos absolutamente nada para segurá-lo. Vamos pensando nessas coisas, gente. Depois ele nos deu um outro talento. E esse outro talento chama-se esperança. E o que nós estamos fazendo com a nossa esperança? Será que estamos cuidando dela? Será que estamos regando esta plantinha para que ela cresça, frutifique, dê flores e frutifique? A gente está fazendo isso? Será que estamos? Depois ele nos deu outro que chama perseverança. Estamos perseverando? Estamos brigando por aquilo que a gente quer conseguir? Ou continuamos no primeiro obstáculo pulando fora? Eu não vou conseguir mesmo, deixa isso para lá. Depois, tem um outro talento, que esse coitado, a gente só não esqueceu dele ainda, porque ele está escrito aqui, ó, na nossa consciência com as leis de Deus. Ele se chama respeito. Que, infelizmente, é uma coisa que caiu em desuso. Ninguém mais está preocupado em fazer o uso desta palavra. A gente tem vários exemplos. Quem pega metrô, vê que no metrô existem bancos pintados de azul que são para os idosos. A gente entra no metrô, tem lá um casal de namorado, duas moças ou dois rapazes sentados, conversando. Quando ele vê o idoso chegar, ele fecha o olho e finge que está dormindo. E se você vai lá e pede lugar, ele te dá, mas antes ele te dá um coice que te joga fora do metrô. Se a gente está numa fila de banco ou de mercado,
A gente vê o fulano sair lá de trás e passar na sua frente sem sequer olhar na sua cara e falar, dá licença. Não é isso que acontece, gente? Na fila do banco, na fila do metrô, na fila do ônibus. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Os nossos netos? Nós estamos mostrando para eles a obrigação que nós temos de respeitar o próximo. Será que estamos? Aí a gente fala assim. Inclusive, isso é verdade. A minha filha tem uma amiga que separou do marido e foi morar com a mãe. E ela tinha uma menina. E todas as vezes que calhava da gente ir ao mercado, a menina de repente cismava que queria alguma coisa e a avó falava não, a menininha surtava. Ela tinha 3 ou 4 anos, não me lembro mais. Ela gritava, ela rolava no chão, ela sapateava, às vezes a avó ia, dava uns tapas, levava ela arrastada para fora. Mas no final a avó fazia o que ela queria. Então isso já era, a criança já estava condicionada que rolar no chão, gritar, se descabelar, ela conseguiu o que ela queria. Aí uma outra amiga falava assim, se fosse minha filha eu matava. Nunca mais trazia no mercado, não fazia isso, fazia aquilo, fazia aquele outro. Aí a amiga casou e teve um menino. A outra já estava grandinha, não fazia mais isso. Aí encontraram-se um dia no mercado. E o menino fazia pior que a menina. Ele ia nas gôndolas e fazia assim, tacava tudo no chão. Aí a avó falou para ela assim, seu filho fazendo isso? Seu filho fazendo isso? Ela olhou para a senhora e falou assim, ele tem um gênio muito forte. Então a neta da senhora era mal educada, porque se jogava no chão e de um jeito ou de outro ela conseguiu o que ela queria. E o outro tinha um gênio forte, ele não era mal educado. Olha como nós somos astutas, nós achamos um jeito de massacrar o outro e de elogiar o nosso, né? A gente viu essas passeatas que teve aí, aleluia, acordamos, né? O gigante acordou. Mas que pena que no meio daquela multidão existiu tanto vândalo, né? Que quebrou, que destruiu, que pisoteou, o outro que atropelou e acabou matando. Aí você fica olhando e dá a impressão assim, que aqueles vândalos são seres primitivos, parece que saíram da irracionalidade agora, acabaram de ter um clique e foram jogados aí no planeta. E falaram para eles, se vira, o mundo é teu. E por aí vai por aí afora, os vários exemplos que a gente tem todos os dias, né? A gente não fala mais senhor nem senhora, um menino de 2, 3 anos fala, você vai lá pegar para mim, você me dá, eu quero, né? Não fala senhor, não fala muito obrigado, não fala bom dia, não fala dá licença, sai da frente que eu quero passar, e se você não sai, te atropela. É esse o mundo de hoje, não é? Infelizmente. E aí, ele falou, no final de tudo isso, ele falou, ainda eu vou mandar um talento que é o mais importante de todos. E aí,
ele mandou para nós essa pessoa. E essa pessoa, esse nosso irmão, ele passou por todas as mazelas que um ser humano pode passar. Foi humilhado, foi vilipendiado, foi traído, foi massacrado, foi crucificado. E mesmo assim, pregado na cruz, apostando em cima do manto dele, jogando, ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não foi isso? E há 2013 anos nós continuamos crucificando Jesus, porque nós não aprendemos. Ele nos ensinou esse último talento. Ele nos ensinou da forma mais simples possível. Ele não só ensinou, ele vivenciou. Ele nos mostrou que é possível, sim, que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Foi ele que falou. Ele falou assim: vós sois deuses, vós sois o sal da terra. E nós não nos comportamos como tal. Eu acho que nós pensamos que ele precisa voltar de novo para ensinar tudo outra vez. E aí eu fico pensando, como é que nós iríamos matá-lo dessa vez? Como será? Alguém tem alguma ideia? Porque nós somos cruéis quando a gente quer ser cruel. Eu nem sei se o pai falasse para ele: volta lá para ensinar de novo, porque eles não aprenderam, se ele ia ter coragem de voltar. Eu não tenho essa certeza. E esse último talento chama-se amor. Ele existe ainda, gente? Eu também falo que existe. Mas é este o problema. Ele existe mesmo. Mas ele existe dentro da nossa casa, com os nossos familiares. E dali para fora, cada um por si, Deus por todos. Porque quando eu tenho algum tipo de inimizade com qualquer pessoa, e alguém vem até mim e fala: você viu o que aconteceu com fulano? Eu quero ouvir o que aconteceu com fulano, e eu falo assim: bem feito. Se ele está passando por isso, é porque ele merece. Não é assim que a gente faz, gente? Sejam sinceros, não é isso? Dificilmente a gente vai falar assim: puxa, coitado, deve estar doente para estar fazendo essas coisas, não deve estar bem. Vamos orar por ele. Vamos ver se a gente tem condição de fazer alguma coisa por ele. A gente faz isso? A gente faz pelo nosso filho. Pelo nosso marido, nem sei se a gente faz muito, porque às vezes o marido fez alguma coisa que a gente não gostou, a gente fala: ah, problema dele, ele procurou sarna, ele que se coce. A gente faz para o nosso filho e faz para a nossa mãe e nosso pai. Porque a nossa sogra e o nosso sogro não é problema meu, é problema do meu marido. Né? Sogra tem uma fama desgramada, né? Então a gente faz isso mesmo. Então, eu pergunto:
O que nós estamos fazendo com esses talentos? Enterrando todos eles. Todos eles estão enterrados. Só que eles não estão dando fruto. Eles não estão crescendo. Eles não estão frutificando. Está na hora da gente reverter esse quadro. Está na hora da gente começar com os nossos talentos pelo último. Está na hora de nós começarmos a resgatar o amor que a gente não tem pelo outro. Qual foi o primeiro mandamento que a gente aprendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E a gente ama o próximo como a nós mesmos? A gente nem sabe o que é isso. Porque, com certeza, nós nunca tentamos isso. Então, quando a gente começar a resgatar esse amor, que esse nosso irmão aqui veio aqui nos ensinar, a gente vai entrar no trilho e vai começar a caminhar em pé. Porque até agora ainda nós não conseguimos ficar em pé. Aí a gente vai andando um pouquinho mais para frente e a gente começa a notar que existem dois caminhos. E a gente vai caminhando um pouco nesse, um pouco naquele, e a gente vai alternando e vai caminhando. E a gente vai percebendo que, conforme a gente vai caminhando, a gente vai enxergando lá na frente duas portas. Uma de uma largura imensurável e a outra estreita, estreitíssima. E a gente, na metade do caminho, a gente precisa fazer uma escolha. Em qual porta que eu vou passar? E nós escolhemos qual? Né? Ó, é fácil de passar, a gente não precisa fazer esforço nenhum. A gente abaixa a cabeça e faz igual o touro, vai em frente, atropelando todo mundo e passando, e passa, ainda olha e chama aqueles que ainda não conseguiram passar. Porque Jesus disse assim, larga é a porta da perdição, não foi isso que ele disse? E estreita é a porta que conduz a meu Pai. Mas para passarmos por essa porta estreita, nós precisamos fazer sacrifícios. E quem está disposto a fazer sacrifício? Quem está disposto a deixar de lado a ganância, o orgulho, a avareza, a arrogância, a maledicência, a indisciplina? Quem está disposto? Dá trabalho mudar, gente. É tão facinho passar nessa porta estreita. Por que eu vou me esfolar para passar na... Aliás, ao contrário, é tão fácil passar na porta larga. Por que eu vou me esfolar para passar na porta estreita? A porta larga não me dá trabalho. Agora, a estreita, eu vou ter que me despojar de todas essas mazelas que eu trago comigo. Porque todas essas mazelas não vão permitir que eu passe pela porta estreita. Porque eu estou carregando alguma coisa que eu peguei para mim, mas que não são minhas, porque Deus não criou essas coisas. Essas coisas são crias nossas. Então não vai ter jeito de passar pela porta estreita carregando essas coisas. E eu estou disposta a deixar o meu orgulho de lado?
A minha prepotência? A minha arrogância? O orgulho que eu carrego por aquele motivo, porque meu filho é formado não sei o quê, porque a minha casa é assim, porque meu carro é assado, porque eu tenho casa na praia, porque eu viajo não sei para onde todo ano. Eu vou querer deixar essas coisas? Não que nós não tenhamos direito a isso, nós temos sim. Nós temos. Desde que a gente não tenha passado por cima de ninguém para conseguir tudo isso, nós temos que aproveitar essas nossas conquistas, essas realizações de sonhos nossos, porque nós temos o direito de sonhar. Não nos foi proibido sonhar e conquistar os nossos sonhos. Nós fomos criados para sermos seres de sucesso, e não seres fracassados. E nós estamos no comportamento do fracasso. Quando nós percebemos o mal que a arrogância, o orgulho, a vaidade nos traz, a gente vai arregaçar as mangas e vai começar a fazer alguma coisa. Porque quanto tempo mais nós vamos segurar o progresso deste planeta por conta das nossas meras vaidades? Vaidades estas que, quando nós nos formos, vão ficar aqui, nós não vamos levá-las. Nós vamos levar a nossa linda casa, nós vamos levar o nosso carro, as nossas roupas de grife. Então nós estamos nos matando para quê? Por que que nós estamos colocando no nosso caminho tantos empecilhos que nos impedem de chegarmos ao topo? Porque ainda a ignorância está arraigada em nós. E parece que nós temos orgulho dessa ignorância. Nós não estamos muito preocupados em tirar ela da nossa vida. Nós estamos preocupados em segurar ela com a gente. A gente ouve falar assim: a Terra está passando por uma transformação. Está mesmo. Que cada vez mais essa transformação está sendo acelerada, a gente percebe por aí. Nem quem não quer ver é forçado a ver. Porque as coisas estão se modificando. Quem imaginou que fosse uma simples passeata por causa de 20 centavos, fosse acarretar tudo isso que acarretou nas últimas semanas? 20 centavos, gente. Será que é os 20 centavos mesmo que provocou tudo isso? Claro que não. Porque a nossa paciência já não cabe mais nada. Até quando a gente vai abaixar a cabeça, virar a vaquinha de presépio, todo mundo andando para o mesmo lugar e falando amém? Até quando? Até quando nós não vamos ser donos da nossa vida? A gente vai colocar a nossa vida nas mãos de fulano, de beltrano, de ciclano, porque a gente quer eles lá no poder. Será que eles têm todo esse poder? Gente, olha a chacoalhada que há 10 ou 12 anos atrás os Estados Unidos levou. A maior potência da nação foi chacoalhada por um bando de terroristas que
que invadiu por terra e por espaço aéreo o país mais poderoso do planeta. São tão poderosos assim? São pseudos poderosos, porque eles não podem. Eles ainda não entenderam que o poder supremo não é daqui. O poder supremo está dando corda, porque na hora que ele puxar, quem segurou na ponta da corda vai morrer enforcado. Não tenhamos dúvida disso. E o Brasil está só começando a passar pela transformação. Oxalá, daqui a algum tempo, acredito ainda que vai demorar um pouco, mas o Brasil será a maior potência do planeta. Tem tudo para ser. Oxalá, nós brasileiros não nos percamos como se perdeu a América do Norte. Nós ainda temos tempo de resgatar os nossos sonhos. Nós ainda temos tempo de fazer com que essa nação se sobressaia, não pelo poder monetário, mas pelo poder do amor. Nós somos o maior país em crença de Deus. Nós acreditamos em Deus. Nós ainda sabemos que a força maior se chama Deus. América do Norte, a força maior deles se chama dólar. E eles estão perdendo a força. Então, nós temos que nos esforçar para passarmos pela porta estreita e não pela porta larga. Nós estamos vendo os exemplos de quem passou pela porta larga e o que aconteceu com eles. Faliram e vão falir cada vez mais. Toda a Europa está falida. Estão vivendo de pose. Nós ainda temos conserto, mas depende de nós. Na parábola da porta estreita, ele fala assim: há muitos chamados e muito poucos escolhidos. Mas nós fomos os escolhidos. Nós somos os escolhidos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós recebemos todas as ferramentas para modificarmos o planeta. Nós podemos sonhar todos os sonhos que quisermos e também realizá-los. Não é deixá-los se esvair pelos nossos dedos e ficarmos de mãos vazias. E para finalizar, eu vou deixar aqui um pensamento para todos nós. Quem ajuda a realizar sonhos alheios consegue com muito mais facilidade realizar os seus próprios sonhos. Vamos pensar nisso. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e precisamos nos darmos as mãos e lutarmos por um mesmo ideal. O ideal do amor, que é o que Jesus veio aqui nos ensinar. Muito obrigada a todos e um beijo para todos.